Olá, a pergunta é: precisa controlar as formulações do produto? Bom, as formulações, elas podem envolver segredos industriais muito bem guardados. Existem algumas mundialmente famosas que vão passando de geração em geração, de década em década e se mantêm como segredos muito bem guardados. Agora, no intuito de proteger tais informações, há quem não as proteja o suficiente. Então, eu já vi as seguintes situações: documentos de um sistema de gestão inteiros guardados em um pendrive, um único pendrive, carregado em um cordão daqueles que se coloca o crachá do funcionário. Imagina se essa pessoa é assaltada. Já vi empresas dos mais diversos tipos aí sem backup, sem antivírus. Gente, hoje isso é uma coisa elementar. Hoje dá para fazer aí no Google Drive com muita facilidade. Barato, dá para pagar por mês isso aí. Já vi perdas de dados de sistemas de gestão em troca de software, de sistema operacional de software de empresas. Já vi informações guardadas unicamente as 7 chaves do notebook do diretor e o notebook ser roubado, certo? Bom, quem já não viu isso? E quem já não fez isso, que é o pior, sabe? Quem já não fez isso, que atira a primeira pedra, sabe? Então, bom, quem trabalha com gestão de crises costuma mostrar algumas estatísticas, certo? Empresas, por exemplo, que passaram por desastres, por sinistros, como incêndios ou grandes roubos de dados. 47% sai do negócio antes de 2 anos. Aquelas que passaram por desastres naturais e tiveram assim o know-how destruído, incluindo os registros, incluindo assim, dados muito significativos, todo o conjunto de dados, sem falar na infraestrutura, tá? Aquelas que perdem registros, 44% nunca retoma as atividades, e aquelas que perdem os dados significativos, 93% sai do negócio, certo? Por quê? Porque isso envolve a perda do know-how e muitas vezes das ferramentas, das máquinas que às vezes são especializadas, às vezes são únicas, ou então que são recursos de difícil substituição. Então, a pergunta é: precisa controlar as formulações ou receitas? É óbvio, claro que sim, precisa controlar. Tá? Agora, no contexto de um sistema de gestão, eles serão anexos, né? Uma sugestão minha aqui, porque como anexos do procedimento do projeto do produto, são um documento. Em alguns casos vai ser registro. Por quê? Porque quando se faz um projeto, eventualmente se faz uma amostra piloto. Com esta amostra piloto, valida a especificação inicial do projeto. Então, pode ser também que resulte, que a formulação resultante seja resultado daquela amostra piloto. Então, nesse caso, ela é um registro. Depois de estabelecida, então vira um anexo do procedimento do projeto do produto. E fica no projeto por quê? Porque é a função desse processo. Processo, como o nome já diz, projeto do produto. Ele vai especificar, entre outras coisas, a formulação. Vai dizer o que contém, quais as matérias-primas, os ingredientes, aditivos, coadjuvantes, como a embalagem, tudo. Vai dizer o rótulo, a etiqueta, vai dizer, assim, tudo do produto. E o quanto contém daquilo que é a composição do produto. Então, a formulação. Então, esse também ele é um item assim, imprescindível para garantir a realização bem-sucedida e padronizada de um determinado produto ao longo do tempo. Um exemplo muito crítico de formulações, né, sem falar da obviedade que é conter a receita do produto de uma empresa, mas assim, vou citar 2 exemplos muito críticos. Um é para pet food, ou alimentos para cães e gatos e mascotes, porque existem normas de sistemas de gestão de pet food que citam especificamente o controle de formulações, certo? Por quê? Porque se houver falhas nos teores dos nutrientes que são importantes para a saúde dos animais, pode acarretar danos aos órgãos, doenças, e então isso geralmente é muito controlado.
certo? E o que acontece? Quando essas empresas que fazem essa comida, que fazem pet food, elas adquirem as matérias-primas, os ingredientes, elas precisam se garantir de que o fornecedor está sendo fiel naquilo que ele declara. Então, se ele diz que determinado item tem tantos por cento de proteína, ele tem que garantir o que está falando. E muitas vezes é necessário que no processo de aprovação e de qualificação de um fornecedor, um fabricante de pet food tenha que fazer seus testes ainda para comprovar, porque ele é responsável por o que ele está entregando. Todos são, perante o Código de Defesa do Consumidor, toda a cadeia de fornecimento é solidária, responde solidariamente, mas é ele que está ali com a sua marca, com a sua imagem, com a sua cara para bater, é ele que vai ficar marcado no mercado. O outro exemplo são as embalagens plásticas destinadas a ter contato com alimentos. Então, por quê? Porque a formulação ela precisa ser toda validada com estudos de migração de perigos químicos, migração total, migração específica, com base em metais pesados, se os plásticos forem coloridos. Então, o que acontece? Geralmente, os ensaios de migração são ensaios bastante caros por amostra. Mas tem uma vantagem, geralmente, formulações de filmes plásticos e de material plástico são formulações assim que dificilmente mudam de composição, elas se mantêm por um longo tempo. E a indústria, a fabricante, segue fabricando a receita durante um longo tempo. Então, precisa ter esse controle, porque o correto é o fornecedor sempre informar ao cliente, especialmente o cliente de alimentos, quais são os resultados de migração de perigos químicos do seu produto. Não vi isso em nenhuma norma. Se alguém tiver esse conhecimento, deixa aqui para mim o recado. Eu nunca vi isso em nenhuma norma, mas no meu entendimento deveria vir prescrito. A legislação manda que os fabricantes de embalagens plásticas cumpram, mas deveria vir um alerta na legislação, nas normas, de que o fornecedor seja proativo e já se antecipe e já forneça, porque vejo seguidamente muitos casos de que não fornecem espontaneamente, fornecem apenas se o cliente pedir, se o cliente se ligar que isso aí está na legislação e que ele também está envolvido nisso, ok? Bom, eu sou a Silvia Berenguer, eu sou especialista em engenharia de segurança de alimentos. Se gostou, deixa teu like aqui, tá? Isso ajuda bastante esse trabalho a continuar. Se você está me conhecendo agora, te inscreve aqui no canal, tá? Que a gente vai falar bastante sobre segurança de alimentos aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.